E esse aqui é o professor Jorge, professor Gonzaga. 1, 2, 3. Na internet, aqui presencialmente, o projeto Desmitificando Direitos está começando. Hoje o tema é Admirável Mundo Novo, a crise do direito autoral contemporâneo e os novos caminhos a construir. Quero agradecer a todo mundo que está aqui presente, também o pessoal que assiste pela internet depois, e aos professores que hoje estão aqui conosco. O professor Jorge Renato Reis, aqui do lado, ele é doutorando, ou doutor? Ele tem pós-doutorado pela Universidade degli Studi, é isso? De Salerno, Itália, com bolsa na CAPES. Professor integrante do programa de pós-graduação em Direito, mestrado e doutorado da Unisc. E foi meu professor também, na época do mestrado lá, e dessa convivência que a gente acabou alinhando, e já não só aqui, mas lá na Unisc mesmo, né, participando dos seminários. E para mim é muito legal, assim, uma satisfação muito grande poder estar retomando esse contato e trazendo para vocês a experiência deles hoje aqui. O professor Gonzaga Adolfo é doutor e mestre pela Universidade do Vale dos Sinos, a Unicinos, professor e advogado, membro da Associação Portuguesa de Direito Intelectual, a DPDI, da Associação Brasileira de Associação Brasileira de Direito Autoral, que é a BDA, e a Comissão Especial de Propriedade Intelectual da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, tema Admirável Mundo Novo, a crise do direito autoral contemporâneo e os novos caminhos a construir. Quero agradecer a todos vocês que estão aqui presentes, ao professor Jorge Renato Reis, ao professor Gonzaga Adolfo, dizer que a gente está fazendo essas atividades já há 8 anos com a Livraria Saraiva, quase 8 anos. O ano que vem a gente está tentando fazer um projeto mais estruturado, com mais desafios, e para isso a presença de vocês com certeza é fundamental. Agradecer a minha amiga que dirigiu aí junto comigo o documentário Luz do Cárcere, que defendeu o trabalho de direito autoral que está aí, a todo mundo do TJ também, do Tribunal de Justiça, que sempre prestigia, a Comissão de Direitos Humanos da colega Ana Carolina também, que está aqui. Enfim, se eu esqueci algum nome, mas de coração que a gente agradece. E abre então os trabalhos aqui para o Jorge começar abordando, e perguntas ao final da atividade, e a gente sempre incentiva aí a fazerem as perguntas, vão pensando nas perguntas, e o certificado é para quem ficar até o final do evento. Então assinem o livro de presença que a gente entrega no mesmo dia. Obrigada, professores, e é uma satisfação. Bom, boa noite, gente. É um prazer muito grande podermos estar aqui. Queremos inicialmente cumprimentar a Carmela, essa batalhadora do direito, que tem feito um direito diferente, tem conduzido o direito de forma jornalística e com isso faz com que possamos todos, como população, como comunidade, como sociedade, entender o direito como partícipe da vida de todos nós, e não como uma coisa para os operadores do direito, mas como uma coisa que implica na vida de todos e de cada um de nós. E isso é fundamental. Então, cumprimento a Carmela, cumprimento todo o trabalho que ela realiza, a equipe dela, a sua mãe que se encontra presente, tivemos o prazer de conhecê-la. Para mim é uma honra também muito grande poder estar junto com o professor Gonzaga Adolfo, hoje uma autoridade na área do direito autoral e que tem muito bem representado o nosso Estado por esses rincões afora, não só do Brasil, mas na seara internacional na área do direito autoral. Tive o prazer e o privilégio também de participar junto com o professor Gonzaga Adolfo da comissão do Ministério da Cultura, que elaborou um anteprojeto da nova lei de direitos autorais, ainda no governo anterior,
Projeto esse que hibernou no novo governo e que nós estamos esperando que acorde. Recentemente tivemos algumas expectativas, né, Gonzaga? Acreditamos que num momento, talvez breve, possamos ter novos ares nesta seara que é fundamental para um novo direito de autor. Embora nós tenhamos ou estejamos defendendo essa nova lei, dizemos que o fazemos mais em função de uma cultura que nós temos, uma cultura codicista, porque ainda precisamos do código, ainda precisamos da lei infraconstitucional para aplicar o direito. Todavia, como nós temos trabalhado em nível de pós-graduação com a temática da constitucionalização do direito privado, temos defendido também que, independente de termos a nova lei, ou pelo menos uma lei moderna, que interprete a realidade dos fatos, como os fatos se postam na realidade e na atualidade, que possamos fazer essa interpretação da lei infraconstitucional como determina uma hermenêutica moderna, de acordo com a Constituição. Esta tem sido a nossa batalha já há mais tempo, para que possamos atualizar o nosso direito autoral, porque está, sem dúvida alguma, desatualizado. Enquanto todos os demais institutos do direito privado primam por uma funcionalização, por uma visão social, e aí nós falamos de função social da propriedade, função social do contrato, função social da posse, enfim, função social da empresa, das áreas mais privadas possíveis, como é a empresa, e o direito autoral tem se mantido equidistante dessa visão social. E no momento em que as novas tecnologias, aliada à internet, têm suscitado uma nova maneira de ver e de se ocupar e de se trabalhar a obra protegida. Por que no Brasil o livro é tão caro? Por que o CD é tão caro? Por que a cultura é tão cara? É justamente contra isso que nós temos hoje trabalhado, e é contra isso que nós temos participado de seminários por esse Brasil afora, defendendo que possa haver uma socialização dessa cultura. E aqui não há nenhum discurso contrário aos autores, muito antes pelo contrário, porque nos consideramos um autoralista, ou seja, alguém que trabalha também pela proteção dos autores. Então, nenhum discurso contrário ao direito do autor, ao seu dever mais sagrado de ser remunerado pela sua criação intelectual, pelo seu trabalho. Mas o nosso discurso é isto sim, pela possibilidade de termos um acesso maior à informação, à cultura e à educação. E esta só é possível à medida em que possamos ter uma acessibilidade de custos. E essa acessibilidade de custos só é possível quando nós realmente mudarmos a forma como hoje interpretamos toda essa proteção. Estamos no momento, na atualidade, em que a informação, o conhecimento e essa evolução rápida da tecnologia determinou um novo modelo de sociedade. Um novo modelo que nós passamos a denominar como sociedade de informação, na qual, inclusive, é objeto de pesquisas na pós-graduação do professor Gonzaga Novo. E esta sociedade de informação tem justamente o seu fundamento na informação e no conhecimento. E nesse momento em que precisamos dar vida a essa sociedade de informação, a internet, através da possibilidade de digitalização desse conhecimento, coloca ao nosso alcance
como coletividade, a um custo barato e até mesmo, às vezes, gratuito, esta informação, este conhecimento e esse acesso à educação. Mas aí nós nos defrontamos com esta lei, com esta proibição que criminaliza. Nós somos criminosos no momento em que fazemos um download, por exemplo, uma cópia simples da internet, de algum programa, de alguma informação que a obra considera como protegida. Ora, assim, hoje podemos dizer que grande parte da população brasileira, nos termos legais, é criminosa. Enquanto a lei anterior, a lei 59/88, permitia que nós fizéssemos uma cópia para uso privado. Hoje, a atual lei não permite mais essa cópia, nem para uso privado. Ou seja, recrudesceu. Enquanto todas as demais normas dizíamos busca a socialização, busca a sua função social, a lei de direito ao autor recrudesceu, aumentando o prazo protetivo de 60 para 70 anos após a morte do autor. Ou seja, se o autor publicar sua obra com 30 anos e viver até os 80, idade hoje quase idade média do brasileiro, graças a Deus, nós teremos 120 anos de proteção. Os tataranetos do autor estarão sendo beneficiados com os rendimentos que essa obra permite. E, em consequência, a coletividade estará pagando mais por essa obra, até que ela caia em domínio público. Então, podemos somente por aí já verificar que há um certo exagero nessa proteção. Mas eu nem falo nisso, porque eu não vou viver 120 anos. Nós estamos preocupados com hoje e com agora. O que nós queremos agora é poder associar esta facilidade da digitalização do conhecimento através dos meios tecnológicos e podermos nos apropriar desse conhecimento, não sem a remuneração devida ao autor, mas acharmos um equilíbrio, um meio termo que nos permita, sim, fazer valer esta sociedade de informação a partir dessa facilidade que a internet e os meios tecnológicos nos propiciaram. Porque senão, toda vez que comprarmos um CD e fazermos uma cópia para o nosso iPod, nós estaremos cometendo um crime. Um crime de pirataria. Se toda vez que nós baixarmos um livro da internet, nós estaremos cometendo um crime. E isto hoje é prática quase usual. Ou um filme da internet. E hoje isso é uma prática quase usual, que a internet nos permite, nos propicia, com esses avanços todos. Então, o que estamos defendendo? Um casamento dessas possibilidades tecnológicas e com uma legislação moderna. Não queremos nos apropriar do trabalho de ninguém, não defendemos isso, muito pelo contrário. E aqueles que presenciaram nossos debates na comissão de elaboração do anteprojeto da nova lei de direitos autorais, vai verificar que muitas vezes nos posicionamos favoráveis à melhor e maior remuneração do autor. Mas nós sabemos também que esses interesses, e naqueles debates ficava muito claro, professor Gonzaga, quando eram feitas verdadeiras guerras, esses interesses não é só do autor. É muito mais das empresas que estão por trás dos autores. Que é justo. O lucro é justo. Vivemos num país capitalista, é justo. Ninguém também está contrário ao discurso do lucro. Não há nenhuma visão socializante aqui. O que queremos e efetivamente defendemos, e é por isso que a nova lei não saiu da gaveta, e é por isso que o anteprojeto não foi mandado pelo Executivo ao Legislativo, para estudo, para discussão, e é por isso que permanece na gaveta do Ministro da Cultura. O que nós queremos é este equilíbrio, que possamos sim ter uma lei protetora,
que garanta assim os rendimentos devidos a esses autores, às empresas que investirem nisso, e aqui volto a dizer nenhum discurso contrário, mas que nós também, como coletividade, possamos desfrutar do livro e possamos entrar no rol dos países desenvolvidos, não só economicamente, mas culturalmente, onde possamos ver a nossa população lendo, possamos ver a nossa população desfrutando da cultura que lhe é própria, com valores condizentes ainda com a economia da maior parte da nossa população. Por isso, eu encerro agora, meu tempo se acaba, por isso, vemos defendendo há mais tempo que possamos sim alargar, e essa foi a nossa posição na lei, no anteprojeto da nova lei, que possamos ter uma cláusula geral, lá no artigo 46, o artigo 46 é aquele que diz das limitações do direito de autor, ou seja, diz a quando que nós podemos usar da obra protegida sem que o autor nos autorize, sem que precisemos buscar uma autorização expressa do autor. Então, ali no artigo 46 nos permite, ou seja, qualquer uso é proibido. Todo uso é proibido, com exceção daqueles que estão dispostos no artigo 46. Então, por exemplo, nós só podemos ouvir música ambiente no local em que é vendido nas lojas os aparelhos de som, porque está lá no artigo 46 que diz que nas lojas que vendem os aparelhos é possível, então, ter o som. Agora, se o shopping colocar na sua área externa, vai pagar ICAT pela música colocada. Se nós ligarmos na frente da nossa casa o aparelho de som do carro e juntarmos um grupo de amigos para ouvirmos a música, nós teremos que pagar ICAT, porque é uma infração ao direito autoral. Se fizermos uma festa de aniversário em nossa residência e colocarmos uma música, nós teríamos que pagar ICAT. Só não pagamos porque o ICAT não tem fiscais em número suficiente para verificar todas essas situações. Mas pela lei nós estamos infringindo. Então nós outros, que não queremos infringir a lei, que queremos ser um cidadão consciente num Estado democrático de direito, cumpridor das normas legais, muitas vezes poderemos estar agindo como se criminosos fôssemos, face à condição que a nossa legislação de direito autoral nos coloca, face à rigidez de uso que a legislação nos permite. A cópia de obras, por exemplo, só nos autoriza pequenos trechos. Então, uma música não é possível, a não ser pequeno trecho. Um filme não é possível, a não ser um pequeno trecho. A citação em outras obras, pequenos trechos, devidamente citados. Isso tudo está lá no artigo 46 da Lei de Direitos Autorais. Qualquer citação, qualquer situação que ultrapasse a cópia, por exemplo, de um capítulo de livro, muito comum nas universidades brasileiras, não é permitido. Não é permitido, desde a edição da nova lei em 98. A lei anterior, como dizíamos, permitia que uma cópia para uso privado do copista fosse permitido. Se nós quisermos salvaguardar uma obra, isso os museus estão enfrentando essa dificuldade. Os museus e bibliotecas, se quiserem salvaguardar uma obra porque ela está em extinção, eles não podem copiá-la na íntegra, nem que seja para guardá-la no museu, porque infringe a norma autoral. Então nós trouxemos alguns exemplos dessa rigidez para mostrar o quanto efetivamente a obra está em desacordo com a prática do dia a dia. E mais para atiçar o debate, para que possamos depois, na segunda fase das discussões, então debatermos estas questões. Eu agradeço novamente
o convite da Carmela para aqui estarmos. Agradeço a atenção de todos e passo então a palavra ao professor consagador. Boa noite a todos. Eu quero saudar a Carmela e fazer o mesmo registro que fez o professor Jorge, né, da admiração que nós temos pelo trabalho dela no jornal Estado de Direito, e este evento também demonstra a dedicação que ela tanto tem pelos debates jurídicos, particularmente aqui o tema dos direitos autorais. Quero saudar o professor Jorge Renato Reis, que sempre digo, e que é modelo para mim, tanto na vida acadêmica como na sua atuação profissional e pessoal. Todo mundo sabe, todos que conhecem o professor Jorge têm uma admiração, porque todos sabem o homem de bem, a pessoa de bem que é o professor Jorge. Quero saudar também aqui a Suzy, o João e o Matheus Reis, colegas, amigos de Santa Cruz. E me permitam saudar a todos, né, na presença, vejo tantos conhecidos aqui, de duas pessoas da Vera, que é acadêmica do 9º semestre, curso de Direito da UBRA Gravataí, formando a semestre que vem, e a Patrícia, que é membro do grupo Prismas, né, liderado pelo professor Ricardo Aroni na PUC, do qual eu faço parte como pré-pós-doutorando, né. Eu brinco com o Ricardo Aroni dizer que eu sou um pré-pós-doutorando, com ele lá, formalizando agora em julho, período de talvez de 18 meses aí de pós-doutorado. Vocês vão pensar que eu e o professor Jorge combinamos aqui um samba de uma nota só, né? Até porque também não apareceu aqui no currículo que leu a Carmela, acho que fui eu que formei, nem vi o caso aqui. Nós trabalhamos na mesma instituição também, na Unisc, né? Estou lá há 2 anos, o professor Jorge há bem mais tempo. No programa de pós-graduação do mestrado e doutorado. E a nossa visão com relação aos direitos autorais é muito próxima, para não dizer que é idêntica. Eu até fiz aqui no tempo de 20 minutos, que depois também gostaria de ouvi-los, questões, debates, contestações e tal. Eu anotei 4 ou 5 pontos aqui para dizer a mesma coisa que disse o professor Jorge aqui. Ou seja, tem uma crise de modelo de direitos autorais. Primeira das crises que eu anotei aqui. Nós temos o padrão dos direitos autorais criado a partir do que eu chamo padrão Berna, que é a Convenção de Berna de 1886. Então isso significa que nós temos direitos autorais de 2013, já quase 2014. Passou 30 de junho aí, a gente começa a pensar no Natal, né? Então está vindo 2014 aí. Nós temos um padrão de direitos autorais em 2014, 2014 se avista 2020, fundado em 1800. Então veja, fundado legislativamente, vamos dizer, construído a partir do direito internacional. Não deixa de ser a mesma crise do direito civil. O professor Jorge pesquisa lá e tem o grupo Intersecções entre o público e o privado, a Unisc também. É a mesma crise de um modelo de direito civil que nós chamamos oitocentista, ou seja, construído a partir do século XIX. Isso significa, assim, num primeiro momento, que em termos de legislação nós estamos 2 séculos atrasados. Simplesmente 2 séculos atrasados. É uma questão bastante drástica para qualquer um que queira pesquisar e desenvolver qualquer raciocínio, qualquer argumentação em torno dos direitos autorais. Num segundo instante, essas crises aqui não estão isoladas, evidentemente, né? Elas se comunicam, ou seja, há elos entre essas várias crises aqui. Eu coloquei aqui, nós temos uma crise do direito privado, particularmente dos direitos autorais, do pós-constitucionalismo de 1988, que também o professor Jorge Reis citou. Ou seja, nós estamos aí às portas dos 25 anos da Constituição de 1988. Se não me falha a memória, falta menos de 3 meses já para 5 de outubro. E é óbvio que a Constituição de 1988, como alterou todo o sistema jurídico, político, social, econômico brasileiro, ela
tinha que dar uma alteração, ou várias alterações, enfim, num padrão de direitos intelectuais, em geral, e de direitos autorais em particular. Mas isso não se deu no primeiro instante. Ou seja, os direitos autorais continuaram a ser interpretados por boa parte da doutrina, ao menos a doutrina que eu chamo assim mais conservadora, mais clássica, e também pelos tribunais, como aquele velho direito privado, né, numa vertente bastante proprietarista, individualista, de patrimônio e assim por diante. Tanto que a própria expressão que é mais utilizada para abarcar a grande área que envolve todas as nossas áreas se chama direito da propriedade intelectual. Direito da propriedade intelectual. Vocês notaram que eu acabei de mencionar direitos intelectuais. Eu gosto mais da expressão direitos intelectuais que direito da propriedade intelectual. Com a Constituição de 1988, o que aconteceu foi que, ou aconteceu, sempre existiu isso, evidentemente, aconteceu de forma mais clara, né, a partir de todos os movimentos, todos os estudos, pesquisas feitas por tanta gente no nosso país, que ficaram mais claros os conflitos entre os direitos autorais e outros direitos fundamentais. Os direitos intelectuais estão também no artigo 5º, nos incisos 27, 28 e 29. Os direitos autorais no 27 e 28, especialmente. Mas há conflitos, hoje há tantas obras boas que pesquisam isso, entre os direitos autorais e outros direitos fundamentais. Eu cito 3 que eu trabalhei na minha tese de doutorado, especialmente com o direito à educação, com o direito à informação e com o direito à cultura. Mas nós encontraríamos tranquilamente conflito de direitos autorais com outros direitos. Eu cito a professora Helenara Braga Avancini, que está fazendo pós-doutorado lá em Lisboa, agora com a professora Ascensão. Eu fui membro da banca de doutorado dela na PUC, orientada pelo professor Ricardo Aroni. Ela fez uma tese de doutorado do conflito, dos possíveis conflitos dos direitos autorais com o direito do consumidor. Então há direitos fundamentais que estão num patamar de colisão entre eles. Nós pegarmos aqui o Alexi, como que vai resolver essas questões de direitos fundamentais que se chocam entre si? E isso é óbvio que a partir daquele modelo proprietarista, mais individualista, tal, você não consegue resolver num primeiro instante. Parece claro que não consegue resolver. Como diz o professor Jorge aqui, nós estamos num modelo que é de um Estado social, de um welfare state, mas é um Estado liberal capitalista, também, que é outra questão mais ampla, como que nós conseguimos solucionar esses conflitos. Se torna muito difícil em termos de direitos autorais, porque nós estamos falando de grandes conglomerados. Nós estamos falando de uma Rede Globo, nós estamos falando de grandes editoras, nós estamos falando de grandes sites de conteúdos, nós estamos falando de gravadoras internacionais de músicas e assim por diante, por aí vai. Cada vez maior o ramo empresarial de atuação relacionada aos direitos intelectuais em geral, aos direitos autorais particularmente. Coloquei aqui uma terceira crise. Até não sei se nós poderíamos dar um grau de complexidade ou de grandeza para essas crises. Possivelmente ela seja mais visível, que é a crise da tecnologia, Quer dizer, seria até estranho falar em crise da tecnologia. A crise que a tecnologia gera nos direitos autorais, Ou seja, aquilo que nós falamos antes. Você tinha um modelo de direitos autorais nos anos 1800, no tempo que tu fazia a Carmela faria o jornal Estado de Direito lá em 1800 no mimeógrafo, se já existisse o mimeógrafo, Vocês não estudaram muito isso aqui no tempo do mimeógrafo. A gente chegava em sala de aula, tinha cheiro de álcool no dia da prova, que o professor passava meia hora antes ali. Não sou dessa época. A provinha no mimeógrafo. Meu pai me contou, né, professor? A gente começa a entregar a idade aqui. Então, vejam, nós estamos na era da sociedade da informação, como disse o professor Jorge antes. Como que eu vou admitir um padrão de direitos autorais lá de 200 anos atrás
na era da sociedade da informação. Então tem alguma coisa que está errada aqui. E é óbvio que está errado não é a tecnologia. Ao menos que alguém aqui me dissesse, me convencesse hoje aqui que nós vamos renunciar à tecnologia, que vamos voltar ao tempo do mimeógrafo. Então notem, essa crise é uma crise definitiva, eu diria assim, irremediável para os direitos autorais. Como que nós estamos com a tecnologia, internet, todo mundo aí, dizendo sim, te oferecendo algo, e nós estamos com os direitos autorais dizendo não. Então aqui está possivelmente o maior foco de conflito. Como vamos harmonizar o sim do mundo tecnológico, da chamada sociedade da informação, com o não dos direitos autorais? Isso torna o padrão legislado, né, na Lei 9610, em outros patamares nossos aqui, não só nosso, mas todo mundo, dos direitos autorais, absolutamente fadados ao fracasso. O professor Jorge citou aqui a questão de crime, né? Se nós fizermos uma cópia, comprarmos um CD aqui, eu cheguei 6 horas aqui, dei uma caminhada aqui, Carmel, não achei o café, fui lá fora tomar um café, né? E vi os CDs, vários ali, lançamentos e tal. Se nós comprarmos um CD e fazendo uma cópia para ouvir em outro suporte, MP3, MP4, qualquer outro suporte, nós estaremos cometendo um ilícito autoral. Isso significa que todo mundo aqui, a começar por mim, estamos cometendo ilícito à luz da legislação autoral. Então isso é um absurdo. Ou seja, quer dizer o seguinte, tem alguma coisa que está errada nesse padrão que foi construído, padrão de legislação, especialmente na Lei 9610. E a Lei 9610, como disse o professor Jorge, bem aqui, ela foi aprovada, vou usar uma expressão que o padre Bruno Jorge Rames usava muito, meu querido mestre, né, isso lá também, entrega a idade aqui também, 1988, lá se vão 25 anos que eu comecei a pesquisar, no 7º semestre do curso de Direito da Unicinos, os direitos autorais. O padre Bruno diz assim, aprovada a toque de caixa, né, com aquele jeito germânico dele. A lei autoral de 1998 foi aprovada em 15 dias, por conta de uma adequação do Brasil a um padrão internacional, que se chamava, vamos chamar aqui de TRIPS, né? Especialmente vinculando os direitos autorais à OMC, a Organização Mundial do Comércio. O Brasil sofria muita pressão, nós estávamos no governo Fernando Henrique, né? O Brasil tinha sancionado em 1996 a nova Lei de Propriedade Industrial, a Lei 9279, e em 1998 surgiu assim, em fevereiro, em meio a um carnaval, uma legislação nova de direitos autorais, que para surpresa nossa, até em alguns casos, como mencionou aqui também o professor Reis, deu passos atrás. O caso mais citado é da cópia privada, que a Lei 5988, a Lei de 1973, permitiu você fazer uma cópia de obra autoral para uso privado sem intuito de lucro. A Lei de 98 veio e diz assim, só pequenos trechos. Quer dizer, só para citar o caso mais discutido, mais polêmico, de um retrocesso. Ou seja, se a Lei de 73 permitia a cópia privada, a Lei de 1998 aboliu, ou seja, transformou em pequenos trechos. Isso por força de grupos, que também foram mencionados aqui, muito fortes que trabalham com os direitos autorais. Né? Eu coloquei uma outra crisezinha aqui, já estou mais da metade do meu tempo, uma crise de classe, eu coloquei aqui entre aspas, de classes vinculadas aos direitos autorais. Nós estamos falando de intelectuais, autores, escritores, músicos, me permito dizer aqui, eu até sei que tem alguns aqui, mas muitas vezes são classes desunidas, classes que, digamos assim, tudo que eu quero é um dia chegar lá e vender 1 milhão de CDs, e aí eu me vinculo evidentemente ao sistema. É uma discussão mais ampla, que nem dá tempo aqui em 5 minutos, evidentemente. Mas me parece, agora ainda fiquei muito feliz, Patrícia, que tu trabalha
com música também. Quando vi semana passada lá na aprovação de um novo projeto, mencionou a Carmela aqui, uma foto de Roberto Carlos, Caetano Veloso lá no Senado. Impressionou muito assim o Roberto Carlos em uma sessão do Senado que aprovou uma reforma, me impressionou muito positivamente, né, na questão da formatação do ECAD no sistema autoral brasileiro. Então há uma crise de classes, até porque as classes são cada vez maiores, as classes de autores. Quando eu comecei a pesquisar direitos autorais há 25 anos atrás, a gente falava em X classes de autores. Hoje nós falamos em X ao quadrado, ou seja, cada vez mais novas formas de autoria, novas possibilidades de autoria, novas profissões vinculadas a padrões X de autoria. Isso me parece uma coisa que dá para observar tranquilamente. Assim como há uma fuga dos direitos autorais para os direitos conexos. Cada vez mais tu vê que há uma vinculação mais aos direitos conexos, não necessariamente ao direito de autor propriamente dito. E eu coloquei uma quinta crise aqui, até também o professor Jorge pesquisa muito, claro que no tempo muito rápido aqui, às vezes nem dá para a gente mencionar isso lá no grupo, intersecções. Eu coloquei assim, uma crise da humanidade, uma crise da humanidade, uma crise nossa, tem uma vinculação com esse padrão, com esse modelo privado. Lá no grupo Intersecções, o professor Jorge pesquisa também solidarismo, solidariedade, vinculado ao direito. Qual é o papel da criação intelectual? Qual é o grande papel da criação intelectual? Se não transformar a sociedade numa sociedade melhor. Qual é o papel, qual é o objetivo de escrever um livro? Nós aqui em meio a tantos livros. Será que alguém escreve um livro para ficar rico? Certamente deve ter. Mas eu quero crer que qualquer intelectual de área, ele cria para transformar a sociedade, para tornar a sociedade melhor. Ou seja, o grande papel dos direitos autorais, ele é dialógico, ele é de construção, de desconstrução para reconstrução de conhecimento, de sociedade, de arte, de música e por aí vai. Então, em algum momento, fica vinculado essa crise do individualismo nosso vinculado a esse modelo de atuação dos direitos autorais. E vejam, também já caminhando para o final, que muitas vezes a outra área dos direitos intelectuais, a outra grande área, que são os direitos industriais, que ainda é mais conservadora que os direitos autorais, quero dizer aqui, mas em alguns aspectos ela é melhor. Por exemplo, lá nos direitos industriais tem a licença compulsória, que a mídia chama de quebra de patente, muito inadequadamente, porque não quebra nada, quer dizer, ele vai receber do mesmo modo o titular da patente que praticar a especulação com ela. E os direitos autorais, vejam, não tinha isso, tanto que se inseriu lá no anteprojeto, como falou o professor Jorge, nos vários debates que nós fizemos no Brasil lá fora, aqui na discussão de um novo padrão de legislação autoral, se incluiu lá licença compulsória de direitos autorais. Se temos dois exemplos mais clássicos aqui, Ponte de Miranda e Monteiro Lobato, que faleceram e seus herdeiros, por motivos que não veio o caso aqui, porque era direito sucessório, vedaram a publicação de suas obras, a republicação. E aí se pergunta, será que Monteiro Lobato, os herdeiros de Monteiro Lobato, a obra de Monteiro Lobato pertence unicamente aos seus herdeiros? Monteiro Lobato não faz parte de uma história da cultura brasileira, ou seja, nós não temos um outro direito aí também em colisão, de direitos autorais para um direito à cultura, Então é uma questão que se põe, Quer dizer, será que Monteiro Lobato se pertence, vamos dizer assim, entre aspas, em uma interrogação, pertence aos seus filhos, seus herdeiros, ou ele pertence a uma cultura nacional? E veja que eu não estou falando, olha de quem nós estamos falando, possivelmente um autor que mais conseguiu significar bem o Brasil daquele período lá de 1950, por ali, Monteiro Lobato. Então veja, os direitos industriais, especialmente de patentes lá, muitas vezes se mostravam de melhor formatação, como nesse Instituto da Licença Compulsória. Como resolver isso? É uma pergunta de difícil resposta. Uma coisa eu posso garantir aqui, se nós tivéssemos uma máquina do tempo aqui, Carmel,
e voltássemos aqui daqui a 5 anos, eu não vou dizer 10, né? Dizer em julho de 2018, né? Nós vamos ter outros patamares, outros padrões de direitos autorais, né? E possivelmente vários padrões. Nós estamos observando isso com muita atenção, e atenção e tensão, que nós não sabemos para onde, sabemos que aponta para novos modelos. Agora nós não temos muito bem definidos ainda esses modelos. Uma coisa eu posso dizer, por exemplo, o professor Jorge fez a tese de doutorado dele na Unicinos também, sobre contrato de direitos autorais. Vejo que hoje os direitos autorais, uma crítica que fez esses dias o colega Ronaldo Lemos na Folha de São Paulo, né, da FGV, lá do Creative Commons e tal, quer dizer, os direitos autorais, mesmo que nós reformulemos a legislação, nós estamos caindo no risco de acontecer a mesma coisa que o Código Civil, nós criarmos uma nova legislação já velha, que simplesmente trabalhou a doutrina e a jurisprudência dos últimos anos. Porque os contratos de direitos autorais hoje, eles transformam muito mais o direito autoral do que a legislação de direito autoral, do que a doutrina do direito autoral e a jurisprudência de direitos autorais. Então veja, os contratos em alguns aspectos eles estão bem mais avançados que esse padrão construído. Então era isso que eu tinha inicialmente também a dizer para vocês, concordando em gênero, número e grau com o professor Jorge. Nós trabalhamos essa temática há muito tempo, fomos na mesma escola, tivemos o mesmo orientador, né, o professor Bruno Jorge Ramos. O professor Jorge conseguiu ser o único doutor orientado pelo professor Padre Bruno, né, quando ele faleceu ele deixou 3 órfãos lá, né, eu e a professora Salete Oruboff e o professor Quirino Malmo, né, que tivemos que continuar avante, mas é uma crise que se mostra muito clara hoje, desse padrão de direitos atuais, e que é bem mais ampla, né? Como falou aqui o professor Jorge, a minha disciplina lá no mestrado da Unisc chama Direitos Fundamentais na Sociedade da Informação. Ela envolve questões mais amplas até que não somente os direitos autorais. Até esses movimentos de junho agora, estou tentando, quem sabe saiu o artigo aí, né? Agora está para sair aqui agora o livro do Castas, quero sugerir para vocês aqui, vai sair, confirmou ontem a editora para mim, sai na primeira quinzena de agosto, em língua portuguesa, que trabalha toda essa questão da sociedade em rede, que é o grande referencial da disciplina que eu trabalho lá na Unisc. Castas e o Pierre Levy, uma ideia de sociedade em rede mais ampla, e o professor José de Oliveira Ascensão, no que pertine aos direitos autorais. Vejo que nós estamos falando de direitos autorais nesse turbilhão todo aqui das redes sociais, fazer movimentos, que nós ainda estamos atônitos para ver também para onde aponta, né, para onde vamos com todas essas questões, essa realidade que ocorreu aqui no Brasil em junho, particularmente em junho, durante o período da Copa das Confederações. Então gostaria de ouvi-los, isso é importante, como disse o professor Jorge, nós dois certamente, e isso aqui não é uma palestra de modo clássico, é uma provocação, um diálogo entre interessados aqui pelo tema dos direitos autorais. Quero agradecer primeiro uma salva de palmas. Não, com aquele livro, eu não sei se alguém já tem uma pergunta, sempre estou estimulando que vou te dar já o microfone, vou deixar com uma pergunta primeiro e já passo para ti o livro. Se vocês pudessem comentar, que a gente estava até falando, trocando e-mail e também comentando antes de começar a palestra, a questão da regulação privada do direito autoral, assim, de como isso está se dando face a essa tecnologia da informação, das redes sociais, da exposição que se tem disso, e que de uma maneira positiva eu acredito que está popularizando, levando acesso à informação, acesso ao conhecimento, mas que também tem aqueles descaminhos que são usados de uma maneira negativa. E se vocês pudessem comentar, eu já passo o microfone, já vou passar para ela, que daí responde as 2 perguntas, depois eu vou também dar os outros 3 livros para quem fizer pergunta. Como é que deu o nome? Valéria. A Valéria vai ganhar o livro Delegado de Polícia, Direito Processual Penal, Fabiano Genofre, da editora Saraiva. Mostrar aqui para a gente ganhar mais e poder dar de presente. Faça só no microfone a pergunta para o pessoal poder ouvir a internet também. Oi, eu queria saber como é que fica no novo projeto a questão da cópia privada, se foi alterado no projeto.
duas perguntas. Responder primeiramente à provocação da Carmela no seguinte sentido. Foi aquilo que eu mencionei antes. Né, você... Até uma matéria interessante que saiu na Zero Hora de domingo. Os manifestantes, não sei se vocês tiveram ler todos, os manifestantes desses movimentos de junho, eles combinavam os movimentos pelas redes sociais, mas eles liam notícias na grande mídia. Né, isso tinha, a Zero Hora teve 400 mil acessos, a Zero Hora online. Naquela semana a China teve 580 mil, multiplicou, aumentou quase 50%. Eu sempre digo assim, a RBS é uma empresa de quê? Né? Para citar um exemplo aqui, da RBS, pode ser a Globo, qualquer, é uma empresa de quê? De rádio, jornal, televisão. Ela é uma empresa multimídia, várias mídias, tantas mídias. Né? Jornalista não tem mais coluna, ele tem blog. Né? Tu entra ali, blog do Davi Coimbra, blog do Paulo Santana. Né? Então, acho que respondendo a tua pergunta, quer dizer, tudo que eu mencionei antes, que as possibilidades X se multiplicaram por X ao quadrado, de criações de obras intelectuais, até porque tem que ser instantâneo. Né? Se você receber como eu recebo lá em casa amanhã às 7 da manhã o Jornal Zero Hora, ele já está 24 horas atrasado, porque ele está trazendo a notícia de terça-feira, e ele está chegando lá em casa à quarta. Quando ele não chegava, eu ia trabalhar às 7, eu chegava em casa às 11 da noite, um dia eu reclamei lá e disse assim, eu estou lendo o jornal de 48 horas atrás, às 11 da noite, lendo o jornal com as notícias de segunda. Então é uma instantaneidade da criação também. Esses modelos vários, e aqui também, de novo, eu achei interessante, eu admirava o Mundo Novo, né? Porque Huxley, né? Huxley, Orwell, Júlio Verne, ninguém conseguiu imaginar, quem tentar imaginar hoje, o que nós teremos em termos de comunicação. Certo? Então, como que nós vamos criar novas regulamentaçõe em torno disso? Novos paradigmas até de contratos aí, né? Sem dúvida, de todo naipe, de todo viés, não, nessa área e em todas as outras áreas, certamente. A questão que pertine à cópia privada, nas discussões várias travadas nesses fóruns todos que aconteceram, capitaneados pelo Ministério da Cultura, se incluiu de volta a cópia privada. As limitações que nem do tempo o Sr. Jorge tinha ali no script dele, previsto para falar, as limitações elas são hoje, se não me falha a memória, no nosso padrão, na nossa legislação, 13 ou 14 limitações, no artigo 46 até o 49. Nós duplicamos isso, colocamos 28 limitações. Né? Só que limitações é o oposto. As limitações é a possibilidade de utilizar sem infringir direito patrimonial de autor. Então, quer dizer, agora se isso vai conseguir evoluir é outra discussão. Teve um problema aí, que isso foi nos dois governos Lula, e quando assumiu a presidente Dilma, ela nomeou uma ministra, Ana de Holanda, que deu uma segurada lá no projeto. Agora está tentando se restabelecer a tramitação do projeto junto ao Ministério da Cultura. No mesmo sentido, né? Ou seja, à medida em que a internet hoje, né, e no momento no movimento de junho de 2013, em que ela é tão falada e foi tão utilizada, é justamente nesse momento em que se vislumbra efetivamente a necessidade de uma mudança de cultura autoral no Brasil. Esse é o nosso discurso. E essa regulamentação privada, ela se dá hoje por uma necessidade dos próprios autores e das próprias empresas que trabalham a partir das obras dos autores. Exemplo que eu estou dizendo. Um livro que eu publique como acadêmico, se eu vender 500 exemplares, e quando eu coloco à venda, porque na maioria das vezes é doação, nós distribuímos para as bibliotecas das diferentes universidades, ou seja, as obras já são feitas a partir de verbas do CNPq, verbas da CAPES. Então, as nossas obras nós nem vendemos. Mas, eventualmente, quando fazemos com alguma editora comercial, como recentemente publicamos, se nós vendermos a edição, que é de 500, olha, é um espetáculo. Nós soltamos foguete. A editora vai correndo atrás de nós para editarmos novamente.
o que nunca ocorre. Agora, a mesma obra, uma obra de direito autoral do nosso, porque nós temos os dois grupos, o grupo onde trabalhamos intersecções entre o público e o privado, que editou esta obra que eu me refiro, e no outro grupo, que é justamente o direito de autor e a sociedade de informação a partir dos direitos fundamentais, nós fizemos um e-book. Um e-book no site da universidade e nos sites outros em que nós distribuímos, tem tranquilamente de 5 a 10 mil acessos, downloads. Ou seja, então por uma necessidade de divulgação do próprio autor, os contratos que estamos fazendo hoje são contratos mais, ou melhor, menos restritivos, mais socializantes do que a própria lei. Então, é para nós termos uma ideia, o descompasso em que se encontra a lei da realidade. E mesmo a indústria, que quando dos debates do anteprojeto, e quando nós falamos em guerra, era guerra mesmo, ou seja, algumas vezes não se chegou às vias de fato, por pouco, por razão da segurança dos auditórios, tamanho era o nível dos debates, de beligerância, vamos dizer assim, dos debates, né, pelos interesses diversos que estavam sendo discutidos, e é justo. Né, isto é assim que se faz uma lei, é assim com debates, embora não precisasse serem tão violentos, mas é assim que se faz. A partir disso, a partir desta necessidade, as partes envolvidas esqueceram a norma e passam então a contratar contratos de edição, contratos de publicação, né, mais socializantes que permitam maior acesso. E aí nós vamos ter vários exemplos, outros, o Creative Commons, né, a própria Wikipedia, ou seja, são formatos hoje de participação da coletividade e que permitem esse acesso de todos. Né? Hoje, aquela forma, eu Creative Commons, que a gente pode liberar, né? As obras são liberadas e as próprias obras já dizem o que pode, o que cada um pode, cada obra diz o que pode ser utilizado da obra, se ela pode ser copiada, se ela pode ser citada, enfim, isso é por símbolos que determinam então os vários formatos, e isso hoje está sendo muito utilizado em obras. As obras no âmbito acadêmico, hoje, na sua maioria, vêm liberadas. Porque é interesse da divulgação, é o conhecimento, é aquilo que o professor Gonzaga falou. A obra criada, ou ela serve para melhorar o mundo em que vivemos, ou ela não serve. E se ela serve para melhorar o mundo que vivemos, nós queremos que mais pessoas tenham acesso, para que realmente se dê essa transformação. E respondendo a sua pergunta, o professor Gonzaga já referiu, realmente tinha, mas mais do que isso eu acho importante, Gonzaga, não é nem a cláusula, o artigo que permitia, ou que busca permitir, a cópia privada para uso doméstico, né? Embora a grande mídia e a indústria chame de pirataria, não é. A pirataria é quando você se utiliza da cópia para uso comercial, para ter lucro com a obra alheia, mas a cópia privada não é. Mas muitas vezes é vendida essa ideia, né? Nós sabemos disso. Assista o filme e vejam que o filme, os filmes que você pega na locadora, coisa antiga, pegar filme em locadora hoje, né? Mas quando você pega um filme na locadora, né? Hoje com a Netflix e outros sistemas que você pode locar, né? Mas quando você pega o filme na locadora, já vem aquela mensagem chamando de pirataria, nem tudo dizem pirataria, né? No seu termo legal. Mas enfim, mas mais importante então que a cópia privada, a meu ver, é a cópia, é a cláusula, é o artigo da cláusula geral, do princípio geral, baseado em princípios gerais do direito. Ou seja, é o que nós chamamos de cláusula geral ou conceito indeterminado. Deixa em aberto o uso e, no caso concreto, o judiciário vai verificar se efetivamente é caso de ilícito autoral ou até de crime autoral. Mas deixa em aberto a utilização. Não em aberto necessariamente, mas tem a forma, né, que permite a você utilizar-se dessa obra
sem que você busque auferir lucros indevidos com o trabalho alheio, né? Ou seja, sempre que não ocorrer isto, estaria dentro dos 3 passos referidos, você poderia, então, se utilizar dessa ordem. Então, mais que a cópia privada, eu entendo, é esta cláusula geral que permite esse uso, né, baseado nos princípios gerais do direito. Tem mais uma pergunta da Patrícia. Eu vou dar para a Patrícia agora o livro do Eduardo Sabag, Manual de Português Jurídico, e que tem ilustrações e tal. Eduardo pela Saraiva, obrigada, Patrícia, pela participação e presença também. Quem quiser também fazer pergunta, eu estou estimulando aí com o livro, vai ser o da Ingrid depois. Boa noite, é um prazer estar aqui assistindo essa palestra muito boa, muito interessante. Bom, o professor Gonzaga já me conhece, né? Eu sou da PUC, estou me formando agora, e sou autora também, né? Música, né? Trabalho com música há muitos anos. E eu sempre digo que a música que me levou para o direito, né? Normalmente falam o contrário do direito, que te leva para outras coisas, o meu processo foi esse. E então, já tenho um contato com o direito autoral há muitos anos, é uma área que me interessa bastante, e até pela vivência, né, como profissional da área. E o meu trabalho de conclusão de curso, minha monografia, ele tem muito de encontro que está sendo falado hoje aqui, que eu justamente pesquisei sobre os conflitos de interesse nos direitos autorais, fiz uma análise da construção legislativa da Lei 9.610 sob uma perspectiva política, jurídica e sociológica, que é uma leitura que normalmente não se faz, ou se faz muito pouco. Eu encontrei poucos estudos nesse sentido, e foquei mais na questão da gestão coletiva e da relação dos autores com as editoras, principalmente na questão do âmbito musical, que foi mais o enfoque da minha pesquisa, né? E é muito claro ali que o grande causador, né, o conflito maior na questão dos direitos autorais, principalmente na questão musical, está na relação entre os autores e as editoras e gravadoras, né, que tem contratos leoninos, que isso está muito claro na construção legislativa, a influência dessas grandes empresas, né, justamente por não permitir que a lei fosse clara, até para que os autores, que não têm um bom advogado para fazer contratos ótimos, eles sejam ludibriados na hora de assinar o contrato. Então, muitas vezes, eles não sabem o que é uma cessão de direitos. Eles assinam contratos achando que é só para divulgar o trabalho naquele período, só que eles estão fazendo uma cessão, muitas vezes definitiva, de toda a sua parte patrimonial, né? E a gestão coletiva acaba também pegando esse nicho, né, porque é um sistema que já foi capturado por essas grandes, que também hoje em dia fazem parte do sistema do ECAD, tá? E naturalmente também fazem de tudo para que não sejam fiscalizados. Então, a minha pergunta para vocês dois é o seguinte: qual é a opinião de vocês no sentido do ECAD vir a ser fiscalizado, como já foi pelo CNDA, e de que forma isso beneficia os autores ou não, né? Qual é a visão de vocês? E por que o ECAD resiste tanto a essa fiscalização, uma vez que se diz, né, de agir de forma tão correta? Então, eu gostaria que vocês, se possível, colocassem um pouquinho sobre isso. Obrigada. Inicialmente, agradecer a participação. Bom, primeiro, o ECAD é uma história à parte do direito autoral, né? Porque, bom, se nós temos, e hoje se busca, né, uma fiscalização do próprio judiciário, né, pelo CNJ, Conselho Nacional de Justiça, que busca fiscalizar os próprios atos do judiciário, que é um dos poderes da República. Se o legislativo, teoricamente, é fiscalizado pelo próprio povo, que vai votar nas próximas, poderia e deveria não eleger aqueles que eventualmente não fizerem bom trabalho, ou se completarem, não exercerem a função social, né, porque no caso deles, eles exercem uma função pública, ou seja, eles nos 3 poderes, né, estão na condição de representantes
do povo, do público, da coletividade. Então, toda vez que eles não agem nesse interesse, eles não cumprem com a função social, né, interesse da sociedade. Então, eu falo aqui em função social abrangente. Olha, o ECAD ele existe por interesse dos autores. A função dele, como escritório arrecadador, é arrecadar para fazer a devida distribuição dos critérios pré-estabelecidos aos autores e cantores, enfim, né, os cantores das músicas protegidas, das obras protegidas. Mas se criou um instituto tal em que o custo de manutenção do sistema absorve toda a arrecadação, se não toda, boa parte. E sobra muito pouco para distribuir para aqueles para o qual eles são objeto. Ou seja, esqueceu-se dos fins pelos meios. Não é? E ele se torna, a partir daí, um órgão ineficiente. Importante que se diga que não se defende aqui que é a eliminação, não. O ECAD tem que existir, ou seja, os autores têm que ser, sim, remunerados pelo seu trabalho, pelo seu esforço, pela sua criação, pela sua representação. Mas o ECAD não está cumprindo o papel. Né? Então, na forma como está. Então, realmente, deve ser remodelado, sofrer uma fiscalização mais rígida, para que ele volte a cumprir o seu papel. Da mesma forma como hoje nós podemos fiscalizar, né, os nossos representantes no Legislativo, no Executivo, e o CNJ fiscaliza o Judiciário, enfim. Então, tem que ter sim, né, senão fica onipotente. E o poder sem fiscalização é um perigo, né, ainda mais quando esse poder envolve dinheiro. Como disse o professor Jorge, vejam como uma boa ideia pode se dirigir para o outro lado. A ideia da gestão coletiva, ela é bastante interessante, especialmente hoje nessa sociedade informatizada, sociedade em rede. Nós poderíamos ter várias formas de gestão coletiva de obras musicais, que é a atuação do ECAD. Só que o ECAD nós poderíamos dizer assim, a Constituição permite se associar ou permanecer associado. Só que o ECAD ele foi criado por lei, né, como uma entidade privada, não é pública, ao contrário do que muita gente pensa, né, já na lei de 73, e ela é substituta, o ECAD é substituto processual de todos os autores de obras musicais, intérpretes, executantes. Então, quer dizer, tu vai ter que negar a atuação do ECAD para a defesa da tua obra. Você pode não querer, mas tem uma questão aqui que é mais grave. O ECAD se tornou maior que os direitos autorais. Tem outra que é mais grave ainda, discutindo esse dia lá na PUC, né, Patrícia? O ECAD se tornou maior que o autor. E aí eu me desculpa, eu não posso admitir que nenhuma instituição se torne maior que o autor. Né? Não existe direitos autorais sem autor. Nós temos que ser claros nisso, em qualquer área de atuação. O grande, né, ator dos direitos autorais é o autor. Nada pode ser maior que o autor. Tu pegar, tornou absolutamente algo autárquico, assim, quer dizer, uma coisa meio que assim também, já que falei em Orwell aqui, na Revolução dos Bichos, tornou alguma coisa meio de establishment, assim, maior que o próprio autor. Então isso não pode ser admitido. Nós estamos discutindo somente uma questão de patrimonial aqui, mas uma questão de novo de acesso à cultura, esses conflitos que foram antes mencionados aqui. E aí eu também quero novamente compartilhar a posição do professor Jorge. É difícil tu criar uma outra ideia de que tu diga assim, não vai ter o ECAD. Não, deve existir. A questão é como tu cria o padrão de atuação dele. E também, como mencionou aqui o professor Jorge, o que não tem controle no Estado Democrático de Direito? Né? Tudo tem que ter um controle público, social. Público eu quero dizer, não quero dizer que seja público estatal. Né? Tem que ter um controle público em termos de sociedade.
Sociedade que inclua todos, não só os autores de obras musicais, musicais, intérpretes executantes, os consumidores, todos os atores envolvidos nessas questões todas que envolvem a atuação do ECAD. O ECAD parece que é uma unanimidade, né? Todos nós somos consumidores, alguns têm estabelecimento comercial, empresarial, etc, etc. E foi o ECAD que liderou a maior oposição a reformulação da legislação autoral. A gente pode dizer assim, quando está ruim, para alguém está bom, né? Pode ser que para alguns esteja bom o modelo, né? E evidentemente aqui nós não queremos dizer que tudo está inadequado, mas sem dúvida, né, Patrícia? Eu tive o privilégio de ler a monografia, né, o TCC da Patrícia, primeira mão, que ela me enviou, conhece bem essa realidade que envolve os músicos, né, particularmente os músicos, autores de obras musicais, intérpretes que têm essa relação, tantos conflitos com o ECAD. Né, tu dizer assim, o ECAD é um nicho, uma área de atuação, a gestão coletiva dos direitos autorais. Tem muita gente boa aí, né, querendo dizer que o ECAD é os direitos autorais, ou são os direitos autorais. Absolutamente não. Né? E aqui eu lembro que o professor Jorge mesmo defendeu certa vez num evento lá em São Paulo, na FGV, com a Federal de Santa Catarina. Nós jamais vamos, evidentemente, aqui fazer uma crítica para quem exerce a advocacia, para qualquer instituição, inclusive para o ECAD. Né? Só que nós somos da academia, e isso tem que ficar muito claro. Ou seja, nós não estamos vinculados a interesse A, B, C, D ou E. Nós estamos vinculados à pesquisa, à crítica. Então nós vamos sempre tentar demonstrar uma realidade e as várias nuances, as várias perspectivas que nós conseguimos perceber daquela realidade. Nós não somos advogados de nenhuma instituição vinculada a direitos autorais. Respeitamos quem trabalha, né, e é o advogado, evidentemente, nessa atuação. Mas daí tu dizer que aquilo significa os direitos autorais? Absolutamente não. É um nicho, uma área, uma linha de atuação muito interessante, quero repetir, que é a gestão coletiva, mas que evidentemente tem que sofrer o controle social, controle público no sentido de controle social de todos os envolvidos, certamente. Me permite uma complementação nessa linha do professor Gonzaga. Na verdade, a nossa área de pesquisa é direitos fundamentais. Nós trabalhamos direitos fundamentais. Então, direito fundamental à cultura, direito fundamental à informação, direito fundamental à educação, mas associado também ao direito fundamental do direito de autor, da sua remuneração. A livre iniciativa. Então, nenhum discurso contrário à livre iniciativa do lucro, não é? Mas ao equilíbrio destes direitos fundamentais. E aí nós nos associamos, né, à ideia de que temos que buscar essa forma de equilíbrio. Por isso que nós defendimos essa cláusula geral, que permitiria que buscássemos, no caso concreto, esse equilíbrio. Deixa eu só dar um exemplo. Deixa eu só dar um exemplo disso que disse o professor Jorge. Se eu vender um livro, né, 2.000 exemplares, editado pela editora X, a R$100, vai vender R$200 mil. Se eu ganhar 10%, eu ganhei quanto? R$20 mil de direitos autorais. Vejo que se eu distribuir o mesmo livro num site lá no meu, abaixo deposita R$10 e baixar 20 mil exemplares, eu ganharei R$200 mil de direitos autorais sobre a mesma obra. E vejo que eu serei lido por simplesmente 18 mil pessoas a mais. Naquilo que eu falei, que é a questão dialógica dos direitos autorais. Então veja, isso não pode negar hoje para um autor, para um escritor, para um pesquisador, tanto que os professores hoje estão publicando seus artigos também no Facebook, nas redes sociais, nas várias redes sociais. Eu vejo lá toda hora, no nosso primo lá, o Arone, o Lucas Barroso, o Catalã, todo mundo publicando suas ideias já nas redes sociais antes do que em revistas científicas. Então vejo como padrão, inclusive patrimonial, que nós nem entramos em direitos morais do autor aqui, nem vai dar tempo, acredito. Mas se eu vender 2.000 livros para uma editora e ganhar 10% a R$100, que vai ser o preço, eu vou ganhar R$20 mil de direitos autorais. Se eu disponibilizasse ele no aplicativo X e baixasse a R$10 e 20 mil pessoas baixassem, eu ganharia R$200 mil de direitos autorais.
Então isso mostra a verdadeira crise. A gente pensa que proteger mais, eu também pensava isso, gente, quando comecei a pesquisar 25 anos atrás. Né? Sempre brinco dizendo assim pro Sr. Jorge, o Celso Roth pensa que se botar 5 zagueiros tu vai ganhar o campeonato, né? De vez em quando tu até ganha. O Renato Portaluppi acha que se botar 5 atacantes tu vai ganhar o campeonato. E cá, será que não pode ter um ponto de equilíbrio nisso tudo aqui? Então, quer dizer, a grande questão dos direitos autorais hoje é ponto de equilíbrio. Onde é que vai ter um ponto de equilíbrio entre os interesses dos autores e dos publicadores? Nós temos que encontrar um meio termo aqui, um ponto de equilíbrio entre esses vários interesses. Mas não que um fique escravo vinculado ao outro. O ECAD é composto por 17 instituições, para 18. Não, é 11, mas tem as 11, tem mais 11, chega a 17, 18, né? Tem as administradas. Tem instituição que vai lá e compra o passe de músico, gente. Compra o passe. Vai lá e diz assim, tu te associa a mim, eu te dou 50 mil dólares, 50 mil reais. E tu fica vinculado. Compra o passe. Vem cá. Isso é um contrato absolutamente inadmissível. Leonino, ele pode estar em dificuldades financeiras hoje e ficar vinculado a uma instituição. Então veja o que nós estamos falando aqui. Isso a gente sabe que está comprovado, saiu em CPI, aí, etc e tal. Né? Então, várias questões outras que envolvem essa situação aqui. Esses 2 últimos livros eu vou fazer o sorteio e vou encerrar, mas quero fazer uma pergunta antes de encerrar, que falamos aqui, né, sobre o direito do autor e a questão da internet e tal, e como é que a gente pode associar, então, como os direitos fundamentais, o direito de personalidade, o direito de personalidade, né, que a gente tem, pessoal, de exercer a nossa cidadania, a nossa expressão, com a questão da disponibilidade desse direito. Né? O direito de personalidade ele é disponível, tem sido disponível, mas a que ponto ele assim, tem algum... Queria que vocês comentassem sobre isso, porque vou dar um exemplo pessoal, né? Como idealizadora do projeto Direito do Cárcere lá no Presídio Central. Quando eu comecei a fazer o projeto, uma das grandes preocupações é que não houvesse, da minha parte, que eu não tivesse lucro econômico em cima dos vídeos e imagens do texto. Daí eu questionei que isso é o direito de personalidade dos presos, que eles têm o direito de expressar, que a lei de execuções penais dá o direito ao contato com o mundo exterior, que ele tem também pela lei de execuções penais o direito intelectual de exercer essa capacidade profissional, enfim, a capacidade artística. E é uma coisa que eu tenho batido muito o pé, assim, porque ele está preso, mas a intelectualidade dele não está. Então ele tem o direito, sim, de disponibilizar, e é o que eu tenho defendido, mas eu gostaria de ver se vocês têm algum outro exemplo para elucidar, porque é uma questão bem importante, que no Brasil hoje não é discutido em relação a quem está no cárcere, né? As pessoas são invisíveis lá dentro e tem muitos talentos. Daqui a pouco, se tivesse uma câmerazinha, não fazendo apologia ao crime, mas se eles pudessem dizer o que eles pensam, o olhar da sociedade seria outro, geraria um patrimônio intelectual e material para a sociedade, se estaria efetivando o direito à memória dessas pessoas, que não acontece. Então é uma coisa que eu estou, assim, levanto a bandeira, né, e a gente publica sempre um artigo de algum detento ou alguma matéria, e se vocês puderem encerrar com essa pergunta e com algum comentário, o contato de vocês, os livros também, para o pessoal poder adquirir. Eu sempre faço aquela foto final, né, coletiva, daí vocês podem ficar onde estão. Só levantem, o palestrante fica aqui desse lado, eu venho aqui de cima e dou um cliquezinho aqui de cima. Tá? E daí vocês vão estar disponibilizando os direitos de imagem para eu colocar no jornal de forma gratuita. Tá? Obrigada a todos aqui, com a palavra. Na discussão da natureza jurídica do direito de autor, já se considera o direito de autor um direito sui generis, ou seja, diferente, justamente por englobar essas duas naturezas do direito. Ou seja, o professor Gonzaga falou no início da sua fala, o direito de autor, ele é ao mesmo tempo patrimônio, ou seja, ele busca oferir ganho, rendimento ao autor da obra protegida, mas também é direito de personalidade.
também é uma extensão da personalidade do autor. O autor se demonstra naquilo que ele escreve, né? Ou seja, nós, a partir dos escritos do Paulo Coelho, nós formamos uma ideia da sua personalidade, a partir da sua obra. Então, o direito de personalidade, esse é inalienável, por óbvio, não é? E por isso, a própria legislação autoral, não só brasileira, mas dos países mais ocidentais, tem essa preocupação no sentido de que esta proteção da personalidade no que tange a obra em si seja restrita ao autor. E nem todas, por isso, são nem transferíveis por sucessão ou são. Elas são restritas ao autor. E é o autor que vai dizer, por exemplo, se ele quer que a obra dele seja publicada ou não. E ele poderá, inclusive, recolher uma obra publicada, desde que ele indenize, logicamente, as partes envolvidas, né? Ele poderá recolher a sua obra já publicada. Temos o exemplo do famoso filme da Xuxa, né? E outros, mas enfim. Né? Então, é possível, né? Justamente em função desse direito que tem o autor, como extensão da sua personalidade na obra de sua autoria. Então, já há uma proteção nesse sentido. Né? Já há. E quem vai dizer dessa personalidade, quem vai dizer dessa proteção é o próprio autor. É ele que vai dizer se ele quer que seja publicado ou não. Porque tem, inclusive, o direito ao inédito. Se ele achar que a obra que ele fez não lhe corresponde à qualidade, ele pode mantê-la inédita. Então, também é o autor, e por isso a obrigatoriedade daqueles outros que eventualmente se utilizar dessa obra é de citá-lo, de nominá-lo, para que haja a devida identificação ao criador e criatura, obra-autor. Eu acho que com isso, guardar as devidas proporções, responde basicamente também, entendo eu, a dúvida no que tange aos eventuais situações que tu referiste. Por quê? Não é o outro, porque o preso, enquanto preso, não perdeu a sua dignidade, não perdeu, embora o Estado o trate dessa maneira, mas ele não perdeu. Agora, em consequência, se ele vai expor a sua condição, se ele vai expor a partir das suas obras, é um direito dele. A sociedade como um todo e o Estado como representante dessa não tem o poder de tolher esse direito de personalidade, de mostrar aquilo que é seu. Tá? Então, o que ele foi tolhido é o direito à liberdade, em razão da situação prevista em lei, mas não o seu direito de personalidade e não a sua dignidade. Então, isso ele mantém e é intrínseco a todo ser humano, independente da sua condição, a todo ser humano. Então, eu acho que com isso você pode trabalhar as devidas situações, eventualmente, em conflito, entendo eu. É o contato, deixa eu já... E os livros? Perfeito. Bom, os livros, conforme a Carmela referiu, como são obras acadêmicas, nós referíamos, elas estão nos sites da Universidade de Santa Cruz do Sul, www.unisc.br, no programa de mestrado e doutorado. A maioria deles são e-books, então são disponíveis para dar aula, e as que não são e-books, também no site informa as livrarias, enfim, onde eles se encontram à venda e quais são eles. Né? Eu acho que ali é uma fonte de consulta possível, está identificada todas as obras, são algumas obras coletivas, algumas obras individuais, enfim, os trabalhos todos, alguns artigos também que foram publicados, se encontram no site. Eu acho que ali é suficiente. Também, referindo à indagação da Carmela, vejo que interessante, nessa nova realidade, todos nós somos autores. Né? Criação de um blog pode significar que lá no presídio surge um autor de bastante inserção nos consumidores de obras de qualquer natureza. Enfim, pegamos obra literária no primeiro instante. Vejo como é interessante essa questão. Antes tu tinha que aparecer na televisão para estar no mundo artístico.
Hoje tu antes aparece no Mundo para depois ir para a televisão. Né? 2 semanas atrás, 3 semanas, apareceu no Faustão, no horário nobre, das 19 horas, um cantor aqui de Torres, que é Valim, não lembro qual é o nome dele, porque a Piradinha, acho que é o nome da música, da Tata Werneck, está na novela das 9. Né? Ele canta há 15 anos. Né? Fiquei sabendo através de uma pessoa que conhece ele lá. Vejo que domingo passado apareceu um cantor que veio lá de Pará, porque ele apareceu nas redes sociais e a música dele começou a ter, passou a ser baixada. Então vejo que interessante, a grande mídia, a Rede Globo, as gravadoras começaram a olhar de opa, esse aqui me interessa. Vejo como inverteu a lógica do sistema. Então lá na prisão, né, eu quero também parabenizar a Carmela também por isso. Vejo como a arte pode ser emancipatória, que é uma coisa bastante interessante. Agora eu pretendo ir de novo, o professor Jorge sabe, no congresso, eu tenho um encontro de direitos culturais na Uniforme, agora em outubro, o 2º encontro, liderado pelo professor Humberto Cunha, e eu gosto muito de trabalhar direito e literatura. Até vai ter um encontro aqui com a professora Clarice Sonig na PUC, também ela me convidou em setembro. Vai ter outro lá no IMED em outubro, sobre direito e literatura. Vejo como é interessante como a arte pode ser emancipatória. Isso é uma questão bastante significativa para nós que trabalhamos os direitos autorais, mas que trabalhamos o direito em geral. Né? A arte te torna humanamente mais digno, humanamente mais presente, autor da história, transformador nisso que nós falamos antes aqui, da sociedade, do mundo, né? Transformando de fato todas as estruturas sociais que há. Então quero agradecer também, como fez o professor Jorge, o convite da Carmela, a atenção de todos vocês. Eu também estou à disposição. Né? Eu sempre brinco dizendo assim, o padre Bruno, quando nós começamos lá em 88, ele dizia assim, vocês têm que cuidar, não deixar os direitos autorais morrerem. Aquele jeito dele. Ele tinha uma preocupação, quando ele preparou 4 professores, quando em 1992 a disciplina de Direito à Propriedade Intelectual se tornou obrigatória na Unicinos, na graduação. E eu dizia para ele assim, não vai morrer, né, padre? O padre Bruno foi o 3º ou 4º autoralista do Brasil. Então, o primeiro foi o Antônio Chaves, em São Paulo, na USP. E eu brinco sempre dizendo assim, mais uma vez revelando meus quase 50, quando nós começamos a estudar direitos autorais, nós éramos 6, cabíamos numa Kombi e sobrava espaço. Hoje nós temos 200 nomes, podemos dizer assim, no Brasil, para ficar no número baixo, e de novos nomes, novos pesquisadores, alunos nossos de graduação, de mestrado, de doutorado, que começaram a pesquisar na área dos direitos intelectuais. E isso nos deixa assim muito sensibilizados, emocionados até, por ver que é uma área, dizia a nossa colega ali, que precisou do advogado, o irmão dela que é músico, né? Aqui em Porto Alegre e tal, dos direitos autorais, que muitas vezes não é uma área muito... Quando eu comecei a pesquisar direitos autorais, o pessoal dizia assim, tu vai morrer de fome. Isso lá há 25 anos atrás, o que quer pesquisando direitos autorais? Tem que pesquisar direito penal, direito tributário, se o direito fosse isolado, né? Não existisse tudo isso também nos direitos autorais. Então eu quero também me colocar à disposição, né? Nós somos da mesma instituição. Inclusive quem quiser o livro Esses Direitos Fundamentais da Sociedade da Informação, que saiu do mestrado na primeira turma, agora vai sair um segundo da turma deste semestre, 2013-1. Quem quiser o livro, manda um e-mail para mim, que também tem e-book, e eu repasso já o livro para vocês. O meu e-mail é bem fácil, é adolfo@unisc.br, né? adolfo@unisc.br. E para qualquer diálogo em torno do tema aqui, né? Quem quiser pesquisar conosco, discutir algum tema, contribuir, será sempre bem-vindo. A gente faz questão sempre desse diálogo que muito enriquece, particularmente enriquece a nós. Bom, eu só queria, Carmela, antes agradecer dizendo que o maior bem que a gente pode fazer na vida é ser caridoso, né? Ser solidário. Solidariedade é mais caridoso, mais que caridade, né? Muito mais. Mas sem entrar no aspecto jurídico do termo, né? Dizer que o maior bem da vida é a gente poder ser útil aos outros. E eu quero agradecer a vocês por serem caridosos conosco, né? De doarem o nosso bem mais precioso, que é o tempo, né? Para nos ouvir e nos fazer sentir importantes, né? Eu acho isso importante. Quando
se ouve a academia, né? Nós, professores, né? Simples professores, estamos aqui socializando as nossas angústias, né? Como diz o nosso professor Antônio Maria, as angústias epistemológicas, né? As nossas angústias, porque a pesquisa, você sabe, é uma atividade muito solitária, né? A pesquisa ela é solitária, você está lá na solidão, né? Do seu gabinete, do seu estudo, com o seu livro, como único companheiro, e quando você tem a oportunidade de socializar esse conhecimento, de discutir, e até fora do âmbito acadêmico, né? Porque no âmbito acadêmico a gente até faz muito seguido, né? Nos nossos eventos, a Carmela sabe, a gente em seguida é convidado por uma outra universidade em função da atividade, mas fora do âmbito acadêmico, né? Dentro de uma livraria, de um shopping tão grande, tão bonito quanto este, é um momento ímpar, né? Então eu quero agradecer a vocês por nos doarem o seu tempo e a sua atenção, que é mais importante, né? E por estar aqui. Obrigado. A última tarefa dos dois, e agradecendo também, agora a gente vai dar um presente para quem ficou até o final, além do certificado que a gente sempre costuma dar. Vocês dois, cada um diz um número que a gente vai dar lá, o livro da editora Ímpetos de Direito Autoral, que é do Marcos Ramayama, de 1 a 47. Tá. O 7 é o Leandro Tagliasucci, é isso? Ó, Leandro, já ganhou esse livro? Tá. Não? Tá, passa para ele, Leandro. Obrigada. E o próximo, Rodolfo, qual? Os últimos serão os primeiros, 47. 47. O Thiago ganhou o livro. Ótimo. Obrigada. Então eu vou pedir para assim, a gente tirar aquela foto, né? E agradecer todo mundo, agradecer os professores, acho que foi muito importante. E vou pedir para vocês dois só, fiquem aí ainda que eles vão vir aqui para baixo. Vocês fiquem aqui embaixo que é a hora da foto aí. E a disponibilização do direito de imagem de vocês, todo mundo juntinho, fica ali embaixo. Isso. Olhando para mim aqui, que eu vou tirar a foto de vocês. E mês que vem a gente está com atividade de novo aí, agradecendo todo mundo pela presença. Fica só mais pro meio aqui os dois. Mais pro meio. É, para não cair aqui de cima. Vai juntinho aí, que puder juntar mais. Pode ir mais pra cá, ó. Você pode ir mais pra cá, direito. Não quer dar um sentados aqui na frente? Não. Se eu estivesse no presídio, eu ia dizer liberdade, mas aqui dentro também a gente tem liberdade. É sorrir. Obrigada a todos pela presença. Obrigada. Professor, obrigado por me cumprimentar que eu vou começar a te perguntar. Obrigado.